Já está? Já. Está direto. Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos continuar naquilo que temos estado a falar sobre o Pai Nosso. Na semana passada nós interrompemos, faltavam muitos irmãos que não estavam cá, então interrompemos, falámos sobre a higiene, que é algo que era para produzir alguma liberdade na forma de pensar, na nossa forma de viver a nossa fé. É importante que entre nós isto tem que ser claro, não é? A palavra de Deus, os hebreus têm formas de falar da palavra de Deus muito bonitas. Dizer que entre os rabinos assim se conta que quando Deus chama Moisés e Arão à tenda e os 170 anciãos, cada um deles viu o pé de Deus, viu uma parte de Deus. Então quando saiu de lá, cada um tinha uma forma de apresentar a Deus. Então há 70 formas de apresentar sempre a mesma palavra. Quer dizer, não nos fixemos em tábuas, não é? Em esta fórmula e ponto e não há nada. Não, isso é redutor na forma de Deus. É redutor. Há várias formas de olhar para a mesma coisa. Desde que todas elas, o Senhor Jesus seja sempre o nosso Salvador, o nosso Redentor, isso é o que é o mais importante. É que Cristo sempre cresça. Sempre cresça. Sempre se revele cada vez mais o amor do Pai, que se revele cada vez mais que a Igreja é uma família e que nós somos irmãos e filhos amados de Deus, que é nosso Pai. Isto, se a palavra nos fizer crescer neste entendimento, pois então ela cumpriu o nosso propósito. Se ela não cumpriu, então ela está-nos a matar. E então o que mata não vem de Deus, porque a palavra, a letra mata, mas o Espírito é o que dá a vida. Por isso é importante lermos a palavra de Deus com esta liberdade de nos colocarmos em questão, relacionarmos com a palavra de Deus, relacionarmos com Deus. Ó Senhor, o que me queres dizer sobre isto? E mesmo isto hoje iremos fazer sobre esta parte, esta petição que nós estamos do Pai Nosso. Ora, vocês lembram-se, nós já falámos do Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. E agora vamos na parte que é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Isto não é um ponto de interrogação, é uma certeza. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Isto é uma afirmação. O pão nosso cada dia, dá-nos hoje o Senhor. É uma afirmação clara. O Senhor dá-nos o pão nosso cada dia. Nós não estamos a pedir pão a Deus como se Ele pudesse não nos dar. Essa imagem é uma imagem completamente deturpada de Deus. Nós vamos rezar muito a Deus para que Deus nunca nos falte com o pãozinho na mesa. Isso não é de um Deus que é pai, é de um Deus que é carrasco. Deus nunca nos falta com nada. E só o facto de um filho se relacionar assim com o pai já mostra claramente que há um defeito nessa relação. É uma relação que é defeituosa. Nenhum filho se relaciona assim com o pai. E se relaciona, tem uma imagem deturpada do que é a paternidade. Isso não é a nossa imagem de Deus. E não é isso que Jesus quer nos ensinar. Eu gostava, sobre esta história do pão nosso cada dia dá-nos hoje, sobre esta parte, desta forma de orar que Jesus nos ensina, gostava de, convosco, vamos abordar de várias formas isto. Nós vamos abordar de várias formas. É como um sábio, um construtor que quer edificar a sua casa. Então, o que ele vai fazer para edificar a sua casa? Vai cavar. Quando encontrar a rocha, o que é que ele vai lançar? Um fundamento. E sabem quando ele lança o fundamento, o que é que faz? Põe lá a estaca, o que é que faz depois com a estaca? Bum! Vai batendo na estaca. Até que, se repararem, até na parte de cima onde ele estava sempre a bater, o que é que acontece naquela parte de cima? Até fica moída. Tem que cortar aquela parte até levou tanta pancada que deve estar um bocadinho moída. Mas realmente a estaca já não vai mais. Acabou. Está um fundamento lançado. Então, não se pode bater sempre do mesmo lado. O homem que está a bater, o sábio construtor, não bate sempre do mesmo lado. Ele bate deste lado, a seguir dá a volta, bate deste lado, mas está a bater na mesma rocha. Ele quer edificar o mesmo fundamento.
Pois é isso que nós vamos fazer. Bater de vários sítios diferentes no mesmo fundamento. É sobre isto que nós vamos falar hoje. Então, para produzir em nós este movimento, esta forma de pensar, porque é isto que a mim mais me interessa, fundamentalmente enquanto catequista, é pôr-vos a pensar sobre Deus e destruir muito sofisma que nós temos na nossa cabeça. Nós temos muito sofisma. Porque, felizmente ou infelizmente, eu tenho que dizer isto felizmente ou infelizmente, porque há muita gente que apenas e exclusivamente tem acesso a uma coisa que nós chamamos de religiosidade. Não tem acesso a mais nada. Não consegue. A única coisa que sabe é isto. Falo, por exemplo, estão a lembrar, por exemplo, das aldeias do nosso país, as mais remotas, as mais escondidas. Aquelas aldeiazinhas que tem lá uma capela, que lá vai o padre, se calhar, mês a mês. E o que é que aquelas senhoras fazem ali? Muitas em ler sabem. O que é que elas fazem? Rezam o terço, lavam a capelinha à hora que abre, rezam o terço à noite com a telefonia, com o rádio, e pronto. E é o que sabem. E alguém me vai a mim dizer que esta senhora, que esta irmã nossa, com esta sua religiosidade popular, porque é a única coisa que ela consegue ter acesso, não é mais santa, mais sábia do que eu, nas minhas letras que eu conheço. Claro que é. Por isso, quando se fala de religiosidade, é bom que nós tenhamos bem ciente o que é que eu estou a falar quando falo sobre religiosidade. Religiosidade é quando tu queres fazer da fé, da igreja, uma Babel. De toma lá, dá cá. E isto tanto faz o muito letrado como o pouco letrado. Isto é com o espírito com que se está a viver a fé. O Pai Nosso pode se tornar a oração mais religiosa de todas. Aliás, há muito Pai Nosso recitado nos terços ou nos rosários, que nós chamamos tudo a mesma coisa, mas não é tudo a mesma coisa. O terço é uma terça parte de um rosário, por isso não se chama tudo a mesma coisa. Vamos ao Santo Rosário. Se vais rezar o Santo Rosário, não vais rezar só 50, vais ter que rezar 150 e vais rezar os mistérios todos. Portanto, não é a mesma coisa que nós estamos a falar. Terço é só aquela coisinha que é um terço. 5 mistérios, 10 Ave-Marias, 10 Pais Nossos, os 5 Padres Nossos, os Glórias, pronto, tudo isto. Se for um rosário, é tudo. São os mistérios todos que existem. Muito bem. Então, para nós clarificarmos aqui um bocadinho as coisas, por isso, o Pai Nosso é das orações que mais se reza na igreja. Mas eu tenho sérias dúvidas que nós saibamos seriamente ou tenhamos um compromisso com aquilo que estamos a rezar. Que eu acho que não temos. Porque se tivéssemos chegado a esta parte, o pão nosso de cada dia dás-nos hoje, chegado a esta parte, bom, com certeza não haveria nenhum necessitado no meio de nós. Porque era assim que se identificava a primeira comunidade cristã. Não havia entre eles ninguém necessitado. Não haveria. E nós hoje, a nossa necessidade é tanta que nós nem sequer contamos os problemas que temos uns aos outros. Nem sequer partilhamos o pão das lágrimas que temos uns para com os outros. Porque às vezes dizem assim, mas agora vou estar a partilhar, vou estar a pôr os meus problemas em cima dos outros. Bem, não. Deixa-me que explique uma coisa. A partir do momento que nós rezamos, que nós dizemos, que dizer até podemos, qualquer papagaio, nós pedimos papagaios a rezar o Pai Nosso. Se fosse uma questão de reza, a gente ensinava aos papagaios todos a rezar o Pai Nosso. E vocês haviam de ver quantos Pais Nossos eles rezavam. Cada vez que entrasse um freguês na loja da Augusta e lá tivesse um papagaio, eles rezavam Pai Nosso, faz no céu, santificado. Pronto. E lá dava-se um amendoim e ele rezava o Pai Nosso. Verdade ou mentira? Se fosse uma questão de ter muita gente a rezar, então Nosso Senhor não tinha-nos feito seres humanos. Os cristãos tinham feito as porcas.
Porque as porcas têm ninhadas de 8 porcos de cada vez. E aquilo é cada tiro, cada mel. Ou então, para ser mais rápido, os coelhos. Mas se quisessemos mais rápido, os ratos. Que era para serem muitos. Mas não é para sermos muitos. É para manifestar glória. Nós estamos aqui para manifestar glória. E a glória do Senhor manifesta-se em sinais. 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 E sobre sinais, para falar sobre o pão nosso de cada dia, eu gostava de ler convosco um pequeno capítulo sobre São Mateus e depois vamos pegar do mesmo capítulo, a mesma história, vamos ler em São Marcos. A mesma história. E nós vamos ver a visão que um nos dá e que outro nos dá. Para podermos perceber, para poder construir um pensamento em vocês e produzir um movimento na forma de olharmos para estas coisas. Então vou pegar convosco e vou ler-vos aqui, por exemplo, São Mateus, que diz assim. Vou ler São Mateus, capítulo... creio que é o 9, não, 13. São Mateus, capítulo 14. Isso. Exatamente. Muito bem. Vou ler São Mateus, capítulo 14. Muito bem. Então vou começar até um bocadinho antes. No capítulo 13, mas os últimos versículos. Versículo 53. Diz assim: quando Jesus acabou de contar estas parábolas, ou seja, Jesus tinha acabado de contar uma série de parábolas, sigam-me para vocês poderem perceber o que eu quero produzir. Jesus tinha acabado de contar uma série de parábolas e diz assim: quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali, dirigindo-se para a sua pátria, pôs a ensinar. Pôs a ensinar. Muito bem. As pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam. Ficavam espantadas com o seu ensinamento. Uau! O tipo fala mesmo bem. Mas tem um gancho. Tomem atenção ao gancho. Não suceda que seja o mesmo que esteja a acontecer connosco. O mas. De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Nós sabemos quem ele é. Ora, sabem quem é Nazaré. Sabem que estamos a falar de Nazaré. Sabem onde é que Jesus cresceu. Nazaré. Nós estamos a falar daquela gente que viu aquele menino com um reino no nariz e com fraldas com cocó. É que o menino Jesus fazia. E tinha reino também. E também cresceram os dentes e também ficou desdentado à frente. Como os outros meninos todos. Esta gente conhecia tudo sobre este menino. E viu este menino a crescer como? Em estatura, sabedoria e graça. Eles viram-no crescer. Nós hoje temos uma dificuldade muito grande, irmãos. Nós não conseguimos conceber que Jesus foi um menino com um reino no nariz. Mas, dentro das vossas cabeças moralistas, isto deve ser quase heresia, dizer que o menino Jesus teve reino. Pô, claro que teve. Se estiver constipado, deve ter reino. Se apanhou um resfriado, deve ter reino. E agora é possível o menino Jesus ter reino. E ter apanhado um resfriado. O menino Jesus perdeu-se da sua mãe. Ficou 3 dias sem mãe saber onde é que ele estava. Não era normal que se pudesse constipar também? Não era normal que caísse? Que ficasse com o joelho todo esfolado? E nós estamos a falar de quem? De gente que viu este menino. E na cabeça deste menino, o que é que ele sabe? Que o pai é o carpinteiro. Que nem tem nome. É o carpinteiro. Ponto. Muito bem. Não se chama a mãe dele Maria. Não é?
Vamos lá. Não era uma senhora assim com os fatos endourados, quase de asas, e assim com os raios de luz a sair da cabeça. Não. Não. A mãe deste não é Maria. É que é casada com o carpinteiro. É que mora além daquela coisa. Então não é esta. Não havia nada. Sabe o que é que isto quer dizer? É exatamente igual a nós. E isto produz na nossa cabeça uma certa dificuldade, irmãos. Sabem qual é a dificuldade que os judeus tiveram, irmãos? Vocês sabem? Como é que este homem pode ser Deus? Sabem qual é a nossa dificuldade? Como é que o nosso Deus pode ser este homem? Vocês estão a entender qual é a nossa dificuldade, irmãos? Nós não conseguimos aceitar que o maior milagre de Jesus, o maior milagre de todos de Jesus, diante dos nossos olhos era: Ele, sendo rico, fez-se pobre. Este é o maior milagre de Jesus. E caminhou connosco sem nenhum poder. Diz a carta aos Hebreus que tinha poder menos que um anjo. Era inferior a um anjo. Anjinho, aquele pequenitos, vá, só de 2 asas, não é o de 4 nem o de 6. Nem é aqueles que têm olhos por dentro e por fora. É o normal, vá. Ele era abaixo desse. Era igual a nós. E isto na nossa cabeça não entra. Não entra, irmãos. Nós temos muita dificuldade. Por isso tomem bem atenção. Porque quando nós escutamos o pão nosso que nos dai hoje, nós estamos a escutar: mas ele é Deus a dizer. Não! Quem disse isto foi Jesus, que é o Cristo, que é o Filho do carpinteiro, que é o Filho da Maria. Homem. Verdadeiramente homem. Igualzinho a nós. E isto é claro. Jesus não operou milagres entre nós. Lázaro, levanta-te. Porque era Deus. Não. Quem mandou Lázaro levantar-se foi um homem. Não foi um Deus. Foi um homem. Isto depois em teologia tem uns nomes manhosos, chama-se união hipostática. Numa só pessoa residiam 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas o que se manifestou durante 33 anos a nós foi uma natureza humana. Ponto. Quem morreu na cruz? Deus ou um homem? Pronto. Ou vocês acham o quê? Quando foi para andar a fazer milagres, Deus andava a desfilar. Quando foi para a cruz, pira-se. Porque é isto que nós temos na nossa cabeça. Ou seja, Jesus dizia assim a um coxo: tu, levanta-te. Era Deus. Dizia assim a um cego: tu, vê. Era Deus. Não, amigos. Quem disse aquilo? Foi um homem. Então qual era o grande milagre deste homem? Não tinha pecados. Sequer. Era lindo. Não havia nele beleza. Caro profeta Isaías. Não havia nele beleza. Era forte. Chamaram um homem para ajudá-lo a pegar na cruz. Também não era nenhum Hércules. Estão a perceber do que é que nós estamos a falar? Ele não tinha fome. Passados 40 dias sentiu fome. Não dormia. Dormia sim. A barca ia-se virando com a tempestade. E o que é que ele estava a fazer? Estão a ver? Vocês estão a ver? Qual é a nossa dificuldade, irmãos? Vocês estão a ver porque é que o nosso Deus é um Deus que é único. Não há sequer comparação. O que eu vos estou a afirmar, irmãos, é que nos salvou. O que nos salvou na cruz. A manifestação do amor de Deus foi feita num homem.
igual a nós. Muito bem, mas não vamos nos perder. Não é a altura para agora. Não se chama só a Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Seus irmãos não vivem todas entre nós. De onde lhe vêm todas essas coisas? Como é que ele pode fazer estas coisas? Parecia esquisito. Muito bem. E se escandalizavam dele. Porque ele fazia o quê? Era bêbado. Era bandido. O que é que ele fazia? Então, escandalizavam-se. Porquê? Porque ele faz milagres. Só que temos um problema. É que nós sabemos quem ele é. E se nós sabemos quem ele é igualzinho a nós. Como é que ele faz milagres e nós não? Inveja. Como é que é que tu milagres? Estão a ver? Porque o que é que nós pensamos? Então, como é que nós sabemos fazer milagres? Certo ou não é? Pois é, mas é que está o problema. É que Jesus nunca fez um milagre para ele. Somos só pessoas. Como é que a gente pode? Pois, ele não era só uma pessoa. Né? Ele era uma asa delta. Né? O que é que dá a dizer? Agora pergunto assim, quantos milagres Jesus fez em benefício próprio? Nem um. Se nós pudéssemos, seria para isso que nós queríamos fazer milagres. Para os outros. Nós podendo fazer para os outros, não fazemos. Por isso é que o pão nosso de cada dia, nós começamos a olhar para ele como um direito. E não como um ato de justiça de Deus. Então, o pão nosso de cada dia é um direito. Eu vou reter para mim o pão. Desde que o povo de Deus é povo de Deus, que assim ele quer fazer. Por isso é que Deus dá uma ordem. Tu vais buscar todos os dias maná. Não vais buscar uma vez para a semana inteira. Todos os dias vais lá. Excepto à sexta-feira, que terás para sexta e para sábado. Porque ao sábado eu quero que tu descanses. Porque é o dia dedicado a mim. Por isso vais tentar, porque a tua mulher, com os teus filhos, vão lembrar-se de mim, falar de mim, contar os prodígios que eu fiz em favor de vós, e esse dia será consagrado ao meu nome. Então, nesse dia, vocês não se preocupem com o pão. No dia anterior, eu dou-vos pão para 2 dias. Pronto. E o que é que o povo fazia? A garganeira então levava o pão para quantos dias? Que levava para 2 ou 3. O que é que acontecia ao pão? No dia estava bom, no dia a seguir tinha bolor. Mas de sexta para sábado o pão ganhava bolor? Não. O que é que nós pensamos quando o profeta Elias vai à casa da viúva e lhe pede para ela fazer um pãozinho para ele? Lembram-se desta história de Sarepta? Que havia a seca, não é? O que é que diz? Olha, nunca te faltará nem quê? Nem azeite, nem farinha. É ou não é? O que é que nós pensamos? Que Deus encheu a despensa da viúva? Não. Todos os dias o que é que lá havia? Pão e azeite, farinha e azeite. Para quantos dias? Daquele dia. Mas todos os dias Deus já pôs. Então Deus não fez um milagre. Não, Deus fez um milagre todos os dias. Enquanto Elias esteve na casa dela. Percebe como é que é a lógica? Deus não era mais fácil dar-lhe como havia lá, por exemplo, as compras do mês. Estava a farinha e o azeite do mês, não é? Estava a aviada, tipo quando a gente vai ao líder e não sei o que mais. Não, Deus não faz assim. Deus não faz assim. Pelos vistos, ninguém cumpriu o que Deus fez. A gente vai dinheiro, não pode, vai logo e traz logo para um. Sim, mas é só por ser como Deus faz a sua ação. Deus dá mesmo de cada dia. Ponto. Deus dá de cada dia. É isso que é importante. Retermos essa imagem. Mas o de cada dia de Deus não é igual à nossa organização. Se eu vou às compras para uma semana, desde que eu não me esqueça que eu devo comprar para cada dia. Não é, a questão não é eu compro para cada dia, embora eu possa, comprei para mais do que eu precisava e não reparo para quem precisa. Esse é que é o problema. O problema não tem a comprar compras por mês. E depois contar quanto é que me sobrou para gastar ou para guardar. Não.
Se eu comprei para mim mesmo, bem assim fiz as contas mais rápido, sobrou-me isto tudo. E agora, Senhor? Agora sabes mais cedo que isso tudo é para dar a alguém. É para repartires. Agora vais ver a quem falta o pão de cada dia. O que é que eu tenho a ver com isso? Tens, filho, porque eu mandei-te a ti que é para tu dar a ele. Eu não dei a ele, dei-te a ti. Mas porquê é que não deste logo a ele? Para tu teres o gosto de seres como eu. De ser generoso. Para sermos à imagem e à semelhança de Deus. O que é que faz Deus? Dá. O que é que pede em troca? Nada. Estão a ver? Como é que nós podemos ser a imagem e a semelhança de Deus? Dando. Bom, mas vamos lá. Se escandalizavam dele, mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, excepto em sua pátria ou em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus fez ali milagres? Não. Porque eles eram incrédulos. Eles eram incrédulos. Incrédulos eram crer. Incrédulos eram crer. Incrédulos é crer com uma fé deformada. Incrédulos não é não crer, é crer com uma fé deformada. É uma fé que está deformada. E a fé deste estava deformada aonde? Sabes aonde? Este é Jesus, o filho do carpinteiro e o filho da outra que se chama Maria. Logo, se ele é este, como é que ele pode fazer isto? Então é uma fé que está deformada. E por isso tornam-se incrédulos. Ok? Muito bem. A seguir, há uma história aqui de Jesus com João, Herodes e não sei o que mais, e há aqui uma história qualquer, que não interessa muito para agora. João Batista morre. E agora aqui é uma parte muito importante. Jesus, ouvindo isso, partiu dali, de barco, para um lugar deserto afastado. Assim as multidões o souberam, vieram à cidade seguindo a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão, tomando compaixão por os doentes. O que é que Jesus fez? Curou os doentes. Isso é o quê? Um milagre. Certo? Agora vamos passar para o Evangelho de São Marcos. A mesma história. Por favor, escutem bem as palavras que vos vou ler. Escutem-nas bem. Parecem iguais, mas não são. Mas parecem. São Marcos. Vou-vos ler o capítulo 6. Então, vai a Nazaré. É o mesmo episódio. Agora escutem como é que São Marcos conta. A mesma história. Saindo dali, foi para a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar. O que é que Jesus estava sempre a fazer? Ensinar. Jesus estava sempre a pregar. Muito bem. Não se esqueçam o que é a segunda vez que eu repito isto. Numerosos ouvintes ficaram admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isto? Dá-nos aqui mais um dado. De onde é que lhe vem isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Agora já não é este é o filho do carpinteiro. Agora é, não é este o carpinteiro. Já Jesus não é um filho do carpinteiro. Ele mesmo é o carpinteiro. Então, a profissão deste homem qual é? Ser carpinteiro. Mas por carga d'água este homem está a pregar-nos. Essa função não é dele. De quem é essa função? Dos sacerdotes, dos levitas, do chefe da sinagoga. Não é deste homem. Este homem não é para isso. Este homem devia ter a fazer casas. Muito bem. Não é o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e seus irmãos já estão aqui entre nós? Estavam chocados. Uns estavam escandalizados, outros estavam chocados. Mas Jesus fez algo mal? Não vês Jesus a fazer nenhum mal até agora. Mas um está escandalizado, estou chocado. Não vi? E vocês, o que é que isto tem a ver com o nosso cada dia? Já lá vamos. Tem tudo a ver. Não se perca. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado na sua pátria, em sua parentela ou em sua casa, e não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos
impondo-lhes as mãos e admirou-se. Agora é Jesus que está admirado. Ele é que está admirado. Ele. Como é que se fosse Deus podia, acaso Deus pode admirar-se? Não há nada debaixo do sol que Deus não conheça. Se fosse ali o divino. Não, é um homem. E admirou-se. Como é que é possível eles serem assim? Credo. Se eu fosse a minha Maria João, calete. E admirou-se da incredulidade deles. A mesma palavra. Muito bem. De seguida, mandou-os, chamou os discípulos, enviou-os 2 a 2, deu-lhes alguns poderes, depois Herodes ouve falar sobre Jesus, quer conhecer quem é este Jesus, porque Jesus fez uma revolução. Eu não sei se vocês têm noção, mas Jesus criou uma revolução política, deu início a uma pequena revolução política e também económica. Porque começou a vir muita gente a fazer o quê? A seguir gerando, onde está muita gente, o que é que se gera? Muito dinheiro, comércio, não é? Então, mas afinal, porquê é que está aqui tanta gente na nossa terra? Era suposto estar aqui tanta gente hoje? Porquê é que está aqui esta gente toda? Por causa de Jesus. Então Herodes quer saber quem é este Jesus. Quem é Jesus, afinal de contas? Quem é este homem? Herodes sabe, mas quer saber. João Batista é morto. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ou seja, os apóstolos tinham ido pregar, como Jesus mandou, voltaram e começaram a contar tudo a Jesus. Contaram tudo a Jesus e nem sequer tinham tempo para comer. E Jesus o que é que fez com eles? Olha, vamos então passear, vamos sair daqui, afastar-nos da multidão para ir para onde? Para o deserto. Porquê? Para o deserto. Jesus queria estar um bocadinho sossegado com eles, para eles não ficarem muito cheios. Agora vocês saem no meio da multidão, vêm para o pé de mim, estão comigo, vão-me contar as vossas experiências, vão-me contar o que é que viram, o que é que ouviram, e vamos estar a sós, só nós. O grupo restrito. Entenderam? Muito bem. Os mais íntimos. Os mais íntimos. Com efeito, os que chegavam, os que partiam, eram tantos que não tinham tempo de comer. Estão a ver? Era tanta gente a chegar e a ir que eles não tinham sequer tempo para comer. Até sério. Foram de barco, um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram a partir. Sabendo disso, todas as cidades correram para lá a pé. Chegaram antes deles. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão. Ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. Jesus estava tomado de compaixão. Porque é que ele viu uma multidão? Aonde estava esta multidão, irmãos? No meio do deserto. Entendem? Ou seja, ele queria fugir com os apóstolos, mas alguém ouviu. Como Jesus foi de barco, eles foram por terra e chegaram lá primeiro. Quando Jesus lá chegou, tipo os concertos de Sónia Carreira. Jesus! Estavam lá eles todos à espera dele. Muito bem. Estavam como ovelhas e começou a ensinar-lhes. Quer dizer, vocês reparem, a primeira coisa que Jesus faz É ensinar. É pregar. é ensinar. Vocês estão a ver o grande sinal que está aqui, para onde eu vos quero levar. Eu estou-vos a querer levar para uma direção. Foi a direção que o demónio não percebeu e tentou Jesus com isso. Tu tens fome? Eu sei que tens. Eu vejo. Tu tens fome? Ordena as pedras. Manda, ordena. Porque tu tens poder. Ordena-lhes. Ordena-lhes. Usa poder. Usa todo o poder. Usa. Ordena. Qual é a resposta? Não. Nem só de pão vive o homem, mas o gancho de toda a palavra que procede da boca de quem? Pronto. Então esta gente estava a receber o quê? A palavra que procede da boca de quem?
de Deus, que se manifestava a eles através de quê? De um homem. Para que eles não tivessem o quê? Medo. Porque senão eles teriam o quê? Lembram-se quando Deus falou a eles no deserto? Vocês lembram-se? No livro do Êxodo, vocês lembram-se do que aconteceu? Ao monte. E como era a voz? Pareciam umas trombetas. Vocês lembram-se? O que é que o povo fez? Tiveram medo e pediram o quê? Que Ele não nos fale. Então agora, para que o povo escutasse a palavra de Deus, tinha que ser alguém que lhes falasse como eles eram. Como eles falavam, para que não tivessem medo. E ele falava igualzinho a eles, de tal forma que eles ficavam o quê? Escandalizados, porque ele era exatamente o quê? Igual a eles. Vocês estão a perceber? Quer dizer, eles queriam que ele falasse a alguém que eles entendessem. Mandam um que fala igual a eles, o que é que eles fazem? Estão a ver como é que é o ser humano? Vocês estão a ver que nós somos? Vocês estão a ver que nós somos? Nunca nada está bem. Não dá. Muito bem, então vamos ver o que é que Jesus faz agora. Começou a ensinar muitas coisas. Sendo o lugar deserto, a hora era muito avançada. Aproximaram-se os seus discípulos e disseram: o lugar é deserto. Olha que a hora já é avançada. Agora escutem. Típico de cristão. Típico. Qualquer um de nós faria aqueles. Ouçam, as nossas reuniões pastorais não são mais nem menos do que isto. Como é que é? Eu vou explicar. É assim. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Não tem nada a ver com... Nós não temos nada a ver com isso. As pessoas não têm que comer porque são preguiçosas, fossem trabalhar. Porque é isso que nós pensamos. Nós só não fazemos o que fez Hitler porque, graças a Deus, não podemos. Porque se nós tínhamos campos de concentração à nossa porta. Uns terminariam pretos, outros brancos, outros indianos, outros chineses, outros ciganos. Será? E começávamos a exterminar tudo o que pudéssemos. Porquê? Porquê? Porque achamos que nem sequer mereciam estar vivos. Porque não trabalham por comer. Então, despede-os para que eles vão comer às suas casas. Ou mais, como alguns loucos fazem, que não são poucos, construamos um muro para que eles não entrem. Nós fechemos as nossas bolhas e nós não temos nada a ver com eles. Vocês estão a ver o problema que nós estamos aqui a criar? Este problema, sabem quem apresentou a Jesus? Os apóstolos. Vamos ver a resposta do Mestre. A não ser que nós também nos escandalizemos com a resposta que ele nos vai dar. Pode acontecer que nós nos escandalizemos também. Mas a resposta quem vai dar não sou eu, é Jesus. Palavras dele. Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Vocês pensam assim, comigo: está a acabar meia dúzia de pessoas. Vá 2 dúzias, vá 3 dúzias de pessoas. 5.000 homens. 5.000 homens. Fora crianças e mulheres. No meio do deserto. Eles não tinham levado um carrinho de pano atrás. Disseram-lhes eles: iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer. É isso? Eles não estão a apresentar uma solução a Jesus. Sabe o que é que estão a apresentar?
um problema. Eles não estão a apresentar solução nenhuma. Vocês estão a perceber. Ninguém está preocupado em apresentar uma solução a Jesus. Nós só estamos preocupados em apresentar uma coisa. Um problema. Tu dás-nos um, eu tenho um maior. Pronto. E vamos desenvolver a situação. Como é que ele resolve o problema? Ele perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Ele não faz só uma pergunta. Mandou-os fazer algo. Faz a pergunta e manda fazer algo. Quantos é que têm? Vão ver. Vão ver. Vão ver o que é que vocês têm. Vão lá procurar o que é que vocês têm. Este mandato de Jesus é algo que me preocupa seriamente. Porque Jesus não perguntou só. Porque uma pergunta só destas pode dizer assim, sei lá, não faço a mínima ideia. Não fazes a mínima ideia, eu compreendo, então vai ver. Quer dizer, vai ver. Vá, sai de ti, vai lá, abre os cordões à tua bolsa, vê quantos pães é que tens, vê quantos peixes é que tens, conta lá o que é que tu tens. Eles eram quantos? 5. Não, apóstolos. 12, certo? Um guardava a guita. Lembra-se como é que ele chamava? Judas os Iscariotes. Pelo menos 200 denários nós sabíamos que eles tinham. Porque senão não tinham dito que iam comprar 200 denários de pão. Certo? 200 denários é o salário de 200 dias. Um denário é o salário de um dia. Certo? Muito bem. Agora reparem na subtileza do que está aqui a acontecer. Tendo-se informado, responderam 5 e 2 peixes. Não, reparem. Reparem na audácia. 12 homens grandes, crescidos. Temos aqui 5 e 2 peixes. É o que temos. Vá, agora queremos ver. Vá. Não mandaste ir procurar. Está aqui. Bora. Está aí a batata quente. Agora nós dissemos para os teus mandares. Agora foi aqui do género. Nós dissemos-te, manda-os embora. Que a tua mania de chico esperto, mandaste-nos encontrar. A gente foi. Está aqui. É o que temos. Não fomos comprar o pão. Tu não mandaste comprar o pão. Agora está aqui. Agora tens aí os homens à porta. Vocês estão a ver? Quem apresenta um rol de preocupações. Vocês estão mesmo a ver? Vocês imaginem aqueles 12 marmanjos de volta de Jesus. Vocês estão a ver? Eu estou a imaginar. Eu quase que me sento ao lado deles a ouvir a discussão. Deixa, eu disse. Ele não tem mania que é esperto. Eu disse. Agora não vamos lá fazer nada. Agora ele vai desenvolver a situação. E se ele lá estivesse, ele não tem mania que é esperto? Espera logo! E eu também. Vamos ver como é que ele resolve a situação. Como é que o Senhor resolve a situação. E ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde, sentando-se no chão, repartiram-se em grupos de 100 e de 50. Tornando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos aos céus, deu graças, partiu os pães, deu aos seus discípulos, para que eles lhes distribuíssem, e repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram, todos ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Ainda sobraram 12 cestos. Isto é um milagre, não é? É um milagre. Eu suponho que sim. O que é que acham que aconteceu, irmãos? Foi literalmente, né? Isso Não sei, eu não faço foi ideia. a palavra. Ele não alimentou o povo com palavra.
vocês acham? Nem só de como ver a hora, mas é só um questionamento. O que é que achas, Augusta? Não sei, estava a dormir. O que é que achas, Georgina? Acho que foi milagre. Achas que foi milagre? Eu acho que sim. Senão os pães não cresciam assim dentro do cesto. Eu acho, Como que, não? Se multiplicaram. Chuta, o que é que achas que aconteceu? acho que ali houve uma partida. Milagre? Foi um milagre? Sim. E tu, João Paulo? É isso. Acho que foi meio milagre. Meio. Então explica-me lá qual é a parte que não foi milagre. A parte que meio que foi, eu acho que já percebi. Agora explica-me lá a parte que meio que não foi. Vá. Não tenhas problema. Ah, pronto. Rendeu-se. Portanto, eu estava a atacar o som e então só o caminho e tal. Só apanhaste metade. Ele. Ah, pronto. Agora, a seguir, o que é que acham que Jesus fez com os discípulos? Com eles? O que é que acham que fez? Estes homens comeram 5.000 homens. Vocês sabem que o exército de Pôncio Pilatos não chegava nem perto nem de longe a 5.000 homens. Juntos, o de Herodes e o de Pôncio Pilatos não tinha 5.000 homens. Se Jesus quisesse fazer uma revolução para entrar e tomar Jerusalém, tinha ali ao seu dispor quantos homens? Podia fazer a revolução política, não podia? Podia, não podia? Muito bem, foi isso que fez. O que é que fez? Alimentou. E depois? Ensinou. Então, olha, irmãos, a seguir o que é que ele fez? Logo em seguida, obrigou, forçou, ordenou o quê? Os seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele para a outra margem, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Não te esqueça, eu acho que é digno de estudar. É digno de estudo. Jesus é realmente a humanidade de Jesus é digna de estudar a liderança de Jesus. Enquanto líder é único. Ele sabia que os seus discípulos estavam o quê? Cansados. Então tinha ali quantas pessoas para despedir? Pelo menos 5.000. Ele queria fazer o quê, Jesus? Estar no meio das pessoas a fazer o quê? Despedir-se, saudá-las, mandá-las embora. Certo? Não, desculpa. Acho que também agora. Eu visitei agora, mas só porque eu estou aqui. Enquanto despedia, deixando-os, foi à montanha para orar. Ou seja, já era, lembram-se que era cedo. Não, já era. Tarde, despedir aquela gente toda. E ainda foi. Esse o que é que ele vai fazer? Para onde? Para a montanha. Orar. Por amor de Deus, não percam fio da meada. Eu estou-vos a ler seguido o que está a acontecer. Foi para a montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra, vendo que se fatigavam a remar. Vou ler devagarinho. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele estava sozinho na terra, vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário. Pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles caminho sobre o mar e queria passar adiante deles. Vendo caminhar sobre o mar,
julgaram que fosse o fantasma e começaram a gritar. Perceberam o que aconteceu? Os discípulos estavam no meio do... Jesus estava onde? Mas ele viu-os. Viu que estavam aflitos, foi. Mas como é que viu? Porque ele estava orando. E aí Deus deve ter. Ah, é assim que Deus faz? Ai, alguma coisa foi um sinal. Ele ficou. Vocês percebem? Vocês percebem o que Jesus via? O que um homem sem pecados, Consegue ver. profundamente unido ao Pai, em oração, que vê? O que é que ele viu? Ele viu a aflição dos apóstolos fatigados. Viu a aflição. A sua. Não, os outros. Eles estavam. Então, sobre quem ele estava a rezar? O que é que achava que ele estava a rezar? De quem ele estava a rezar? Sobre quem ele orava ao Pai? Sobre os apóstolos. E que viu? 12 homens atrapalhados. Aonde? Em mar. Quarta vigília. Já é madrugada avançada. Ele vai caminhando sobre o mar. Porque o vento era o quê? Contrário. O Espírito é o vento. O sopro. Soprava para os apóstolos Estava do lado contrário. contrário. Eles estavam a ir num sentido contrário daquilo que Deus lhes queria. E querem ver o que é que isto quer dizer? Vão já perceber a seguir. E Jesus vendo, passou o quê? Jesus ia parar ao pé deles. Não. O que é que ele ia fazer? Passava à frente. Era para parar. E quando eles ouviram, o que é que pensavam que estavam a ver? Muito bem. Então, perceberam até aqui, não perceberam? Julgaram que fosse um fantasma. Começaram a gritar. Atrapalhados e histéricos. Pois todos o viram e ficaram apavorados. Sabe o que é o sentir-se apavorado? Muito medo. É mesmo uma pessoa está aterrorizada. Não sei o que fazer mais. Eles fizeram esta experiência com quem? Com Jesus. Não fizeram com um fantasma, com Jesus. Ele, porém, logo falou a eles dizendo: tende confiança. Sou eu. Não tenham medo. Tenham confiança. Porquê? Porque sou eu. E porque sou eu, não tenham medo. O pão nosso de cada dia tu dás-nos hoje. Confiança. Porquê? Porque estás a falar comigo. E porque estás a falar comigo, não tenhas medo. Isso. E às vezes, quando nos falta, é porque o Senhor nos quer ensinar. Às vezes o Senhor propositadamente nos levará ao sítio da fome. Propositadamente. É aí onde os ídolos se destroem. É aí. O Senhor leva-nos lá. Agora experimenta. E prova-nos a providência. Claro. E depois vais chegar. Mas vais experimentar primeiro. E a seguir o que é que acontece? Faltam duas frases para acabar o versículo. Que eu estou a ler. Ele subiu para junto deles, o barco, o vento amainou. Eles, porém, no seu coração estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada. Repare, eu vou ler outra vez. Não tinham entendido nada a respeito dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Tinham visto e tinham feito e tinham estado. Não entenderam nada. O texto é claro. Irmãos, eu não estou a pôr palavras minhas. Eu li as traduções todas que eu tenho. Todas dizem as mesmas palavras. Todas. Reparem.
Eles, porém, no seu íntimo estavam cheios de medo, pois não tinham entendido nada. Nada. Sabes o que quer dizer nada? Do grego é nada. Nada e nada. Não perceberam nada do que tinha acontecido. A respeito do quê? E sabe o que é que aconteceu? Porque eles não entenderam nada a respeito dos pães, irmãos. Não entenderam nada a respeito do mar. Não entenderam nada a respeito da barca. Não entenderam nada a respeito do vento. Sabe o que é que eles estavam à procura? Prodígios. Prodígios extraordinários. Quando o Senhor estava a mostrar um sinal sobrenatural. Você sabe que nós estamos à procura de um curandeiro? Por isso é que tem gente, irmãos. Nós temos irmãos na nossa vida. E nós conhecemos todos irmãos que eles só estão bem quando estão errados. Vou traduzir isto por miúdos. Nós só temos bem irmãos quando estão falidos, na miséria. Ou nós só temos bem irmãos quando estão doentes. Porque quando o irmão está doente, ele vai a rezas, tem tempo para Deus, dedica-se, oferece a sua vida. Quando está falido, torna-se mais próximo. Não há coisa pior, irmãos, que é um ser humano mesquinho. Ui! Ouça! Os mesquinhos foram de parto normal do diabo. Nem cesárea foram. Aquilo foi o demónio pariu normalmente. Bom! Sem um mesquinho. Não há nada pior na nossa vida do que um ser humano mesquinho. É nojento. Quando se vê seres humanos, irmãos, mesquinhos, mesquinice. Eles contaram os pães. Contaram os pães. Contaram os denários. Estavam diante daquele que dias antes tinha curado 10 leprosos à frente deles. 10 leprosos. Eles viram ele curado. Mas sabem destes 10 o que é que aconteceu? Quantos voltaram para trás? 1. 9 viram um sinal extraordinário. 1 viu um sinal sobrenatural. 1 viu um sinal de que ali estava Deus. 9 viram um milagre que aquele homem tinha poder. E sabe o que é mais espantoso, irmãos? É que cada milagre, cada sinal que Deus dá à nossa vida, e nós não entendemos, irmãos. Cada vez que o Senhor, que o pão nosso, que este pão se multiplica na nossa vida, e tu e eu não entendemos, sabes o que é que a tua vida vai ser? Um vento contrário. Sempre. Sempre. Até que te afogues. Cada vez que Deus faz um prodígio na nossa história e nós não entendemos o que o Senhor nos quer mostrar, que Ele se quer revelar o seu amor imenso a nós, sabe o que é que acontece, irmãos? É que Ele só vai revelar como crédito, como dívida. Por isso é que o Senhor diz: ai de ti, Cafarnaum! Ai de ti, Cafarnaum! Se Sodoma e Gomorra, se Corazim tivessem visto, claro, os sinais que aconteceram em ti, Cafarnaum, se Sodoma e Gomorra tivessem visto os sinais que tu estás a ver, Cafarnaum, teriam-se convertido todos. Mas porque tu não estás a ver, eles, os de Sodoma e Gomorra, virão julgar-te. Vocês estão a perceber cada vez que Deus intervém na nossa história o que é que acontece? E nós não estamos a aprender o que Ele está a fazer connosco. Sabem quando nós não aprendemos, quando Deus faz um sinal na nossa história, irmãos? Nós planeamos para matá-lo. Sabe porquê? Porque a bênção nunca é para nós. Sabe o que é que Jesus queria ensinar-vos? Olha, cada vez que tu vis alguém com fome, tu só fazes uma coisa. Pega no que tens e mostra-o. Mostra-o. Não discutas. Está aqui. Este é o que eu tenho. Pai, eles são muitos. Eu tenho isto. E espera. Quanto recolherás? Só. Irmãos, o que nos está a matar é a nossa cobiça.
as nossas cobiças, irmãos, as nossas carências, a nossa noção que temos direito ao pão nosso de cada dia. Tu não tens direito a nada. Deus dá-te para que sejas justo. Justo. Pegues neste pão nosso e antes de tu comeres, vejas se todos estão a comer. E depois então tu comes. Mas primeiro vê se todos têm para comer. Quem é o todos? Os que estiverem no teu caminho. Mas tem que ser de casa à procura. É os que estiverem no teu caminho. Só. É esses. É esses é que tens de preocupar. E quanto mais crescer o teu coração, então o caminho alarga-se. O caminho não se estreita. Sabe o que é que acontece quando o coração acontece? Quando o coração larga? Cantamos o canto que cantávamos hoje no início do louvor. Neste louvor tivemos início da catequese, que era o terceiro canto. Lembra-se qual é o terceiro canto disso? Vocês lembram-se? É assim. É uma voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. Sabe o que é que esta voz, o que é que mandava preparar o caminho? Vamos abater o quê? Os montes. Então na tua vida, os montes que dividem os caminhos começam a fazer o quê? A abater. Vamos altear os vales para ficar tudo plano. Sabe porquê? Para que o caminho, sabe o que acontece ao caminho? Ele cresce. Então aquela estrada que era assim, fica uma autoestrada. Então o teu caminho, só lá tinham 2 ou 3 pessoas, começam a ter 50. O caminho com Deus nunca se estreita. Sempre se alarga. Sempre se alarga. Por isso cada vez que nós damos o pão nosso ao Pai, o pão nosso, Pai, ó Pai, este pão que tu estás a dar, Pai, este pão que tu hoje já me deste, Pai, nesta certeza plena, Pai, ó Pai, que eu não perca um irmão para comer o pão comigo. Sabe porquê, irmãos? Porque esta noção demoníaca que nós temos que existe fome no mundo, não há nada coisa pior do que pensarmos que existe fome no mundo. No mundo não existe fome. No mundo existem mesquinhos e gananciosos. Porque se há coisa que não existe no mundo, é fome. Por sabe porquê? Porque Deus criou o alimento antes da fome. Primeiro Deus criou fruta, bananas, amendoins, batata, farinha. Primeiro Deus criou tudo. E depois criou um homem. Porque sabia que o homem ia ter o quê? Fome. Então Deus não criou o alimento para resolver o problema. Não. Deus criou a fome, sabes para quê? Para juntar 2 irmãos, sentarem-se à mesa e partilharem. Por isso é que o reino dos céus é uma mesa. Por isso é que a família de Deus é uma mesa, irmãos. Por isso é que o menino Jesus, sabe onde é que vai nascer? Num coxo. Onde come o gado. Sabes para quê? E passa de coxo à mesa para cordeiro. Então, o Senhor Jesus anda de mesa em mesa. E nós não entendemos o que é que isto do pão nosso nos quer dizer a nós. Então, como nós não entendemos, achamos que a responsabilidade não é nossa. Então, nós achamos que a fome no mundo é uma maldição. Nós achamos que qualquer irmão que passe fome ao nosso lado é uma maldição. Maldição és tu. Tu é que és uma maldição para esse irmão. Porque tu estás a reter o pão que era para ele. Se ele não tem nenhum, então come tu metade com ele. E pronto, e come os 2 metade e nenhuma vai à fome. Sabe o que é que nós somos tornados para ser neste mundo, irmãos? Bênção. Tu, Abraão, serás uma bênção. Sabem qual é o Evangelho? Tu serás uma bênção. Será que quem tem fome, quando olha para ti, vê-te como uma bênção? Será que quem tem fome, e um dia um mendigo ou um desgraçado que te conheça, eu estou a falar daqueles que te conhecem. Vá, não estou a falar dos que não te conhecem, que esses não contam. Um desgraçado que te conheça, quando rezar, ou para o nosso cadeia nos dá, será que a tua figura pode vir à cara dele? Pode vir à mente dele? Que tu és a solução, que tu és o pão nosso cada dia dele? Ou tu nunca vais ser cordeiro? Nós só queremos ser gado. Nós somos o corpo do cordeiro. Se Cristo é o cordeiro de Deus,
Cristo é a cabeça. Se Ele é a cabeça, nós somos corpo. Sabes o que é que Cristo fala do seu corpo? Compartilha. Parte e depois reparte e depois volta a partir e depois parte outra vez. Sabes para quê? Para nos ensinar que era a salvação. O que é que nós éramos? O que é que nós achamos? Senhor Jesus, agora para tu nos ensinar, o Senhor Jesus para nos ensinar quanto nos ama, o que é que fez? Foi à cruz, não é? Dizemos todos nós, o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Pois é verdade. Mas sabes o que era a cruz? A cruz era um sinal do quê? Da mesa. Sabes o que é a cruz, irmãos? É sinal da mesa. A mesa não é sinal da cruz. A cruz é sinal da mesa. Se assim não fosse, sabes o que é que Jesus fez? Sentou-se à mesa e depois levantou-se. Porquê? Porque os 12 marmanjos, o que é que fizeram? Sentaram-se todos à espera de ver quem é que lavava os pés. Porque nenhum deles achou que era o quê? Escravo. Nenhum deles achou que tinha que se preocupar porque tivesse a faltar. E o que é que estava a faltar naquela ceia pascal? Quem lava os pés? Bom, já que nenhum quer, então aquele que veio para servir, o que é que faz? Esvazia-se tudo aquilo que tinha. Então torna-se o quê? O mais pobre de todos os homens. E o que é ser o mais pobre de todos os homens? Ser servo de todos os homens. Como é que ser servo? Eu vou aos pés. Então eu vou aos teus pés. Sabe o que é que faz o soberbo? Não aceita. E depois para fazer que é muito humilde. Então se eu não sou os pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque é um idiota. O que é que nós depois fazemos? Depois cantamos ao Senhor como cantávamos no início. Consagramos o Senhor todo o nosso ser a Ti. Como é que nós consagramos o ser se não consagramos a carteira? Como é que nós consagramos o ser se não consagramos a despensa? Se o Senhor não pode entrar na nossa despensa, como é que entra no nosso coração? Como é que Deus entra no nosso coração, irmãos? Nós vamos celebrar amanhã Cristo Rei do Universo. Mas rei de quê? Que palhaçada de mau gosto! Rei de quê? Se o Senhor não reina sequer sobre os nossos bens, como é que reina sobre o universo? Como é que achas que o Senhor vai reinar sobre o universo? Vem num cavalo? Sabem quando é que o Senhor vai reinar? Quando os seus concidadãos... Quem é os concidadãos do reino? Nós nos regermos segundo uma lei. Qual é a lei? Dele, que é rei. Qual é a lei do rei? Dá-lhes, vós mesmos, de comer. E mais que leis? Quem pedir para caminhar uma milha, tu caminha 2. Quem pedir a cabo, te dá também, não sei o quê. Como é que era? Lembra-se do resto, não é? Pronto. Então, se assim for, ele é o quê? Rei do quê? Do universo. Porque é o meu rei. E então podemos dizer como o rei Davi. Meu rei e meu Deus. Ou ao contrário. Meu Deus e meu rei. Como ele canta no Salmo. Mas o problema é que o Senhor não é rei de nada. Sabe o que é que o mundo se ri de nós? Porque dizemos uma coisa e vivemos outra. Porque a fome, irmãos, gente com fome, bendito seja Deus. Porque a única forma, daqui nesta terra, nós, que estamos aqui sentados todos, e eu de pé, aqui nesta terra, irmãos, é a única forma que nós temos de encontrar Cristo. Aonde? Em quem tiver sede, em quem tiver fome, em quem tiver doente, em quem tiver nu, em quem tiver preso. E cada vez que nós virmos estes e dermos de comer, de beber, de vestir, visitar e curar, nós estamos a fazê-lo a quem? Diz ele, a mim mesmo o fizestes. Por isso, irmãos, escusamos de andar a lamber a santaria toda. Porque o que o Senhor quer que a gente ande a lamber é o irmão. Qual irmão? O que jaz à nossa porta. Quem é o irmão que jaz à nossa porta, irmão? O pobre Lázaro. Lembram-se? Lembram-se do pobrezinho Lázaro? Vocês todos se lembram, não lembram? Eu adoro essa palavra. Acho que é linda. Porque o nosso Lázaro, vem à porta da nossa alma e vem-nos pedir o quê? Migalhas. Cada vez que demos alguma coisa, irmãos, cada vez que nós demos alguma coisa a Jesus, estamos-lhe a dar migalhas.
quê? De pães inteiros que Ele já nos deu. Por isso, irmãos, nada pior existe que o mesquinho. Não há nada pior. Nada pior que isso, irmãos. Que um homem com uma mulher mesquinha. Mais então, se disser discípulo de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, se não querem que o barco vos seja muito, que o mar da vida traumatizante, para irmãos, por favor, irmãos, entendam algo sobre os pães. Porque é disto que se trata. Não era de ver Jesus a caminhar sobre as águas. Não era de ver Jesus a mandar Pedro caminhar sobre ele. Porque aqui neste Evangelho não fala de Pedro. Mas se fôssemos o de São Mateus, já falava de Pedro. E o que é que diz a Pedro? Senhor, se és tu, o que é que faz? Manda-me ter contigo. Oh, Pedro, bora! Agora é que vai ser. Com esta ninguém me para. Pumba, dá um passo, dá 2 passos. E o que é que Pedro começou a fazer? Contas. Sabes o que é que ele fez? Contas. À gravidade, ao vento, ao mar. O que é que aconteceu? Porque achou-se comércio onde? No seu coração. Quando ele devia ter confiado numa única coisa. Na voz do poderoso pastor das nossas almas. Jesus Cristo, o Senhor. Mas não fez. Mas não fez, irmãos. Por isso, irmãos, nós não precisamos de nada para além daquilo que o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. O que nós precisamos é de uma coisa, irmãos. Mostra-me ao Pai o que tu já puseste na minha vida. Mostra-me, Pai. E qual é o propósito? Mostra-me, Pai, qual é o propósito. Qual é o propósito disto, Pai? Qual é o propósito mais este dia que tu acreditaste na minha vida? Na minha história? Acreditaste mais 24 horas na minha história. Qual é o propósito destas 24 horas? Para que servem estas 24 horas, Pai? Para que servem, Pai? Vocês, eu, nós, larga maioria, se não praticamente todos, ainda temos a sorte de poder consumir esses uma parte generosa dessas horas que o Senhor nos está a dar. Sabeis onde? No altar do incenso. Sabes o que é o altar do incenso? É o altar onde a gente vai lá e com uma espontânea oferta oferece as nossas horas do dia. Sabes para quê? Para fazer comunhão, graça e paz. E sentamos à mesa e brincamos e lá limpamos flores, e lá fazemos presépios, e ora está bom tempo, lá vamos para a rua, ora pintamos madeiras, sei lá. Ora modelamos barro com azeite, ou mal ao que é, ora fazemos roupas para a Virgem Maria com gobés, ou badés, ou como é que ela lhe chama, eu não sei como é que aquilo é, ou lá o que é. E o campeonato de snooker, e fazemos as flores, e pintamos a fachada da igreja, mas sabes o que é que estamos a fazer? Uma oferta espontânea e voluntária. Sabem quem nos pediu para fazer? Sabem quem nos pediu? Ninguém. Foste tu. Mas sabem quem me pediu a mim? Ninguém. Ninguém me pediu nada. Ninguém. E sabem qual é a bênção de fazermos isso? É a oferta voluntária. Porque sabe o que é que Deus lá no céu sente? Cheira. Cheira a gente já. Cheira a nossa vida. Sabe o que é que nós podíamos estar a fazer? Em casa. Sossegados. Podíamos estar em tantos sítios. Mas sabem uma coisa? Estamos a significar as horas do nosso dia. Estamos a significar aquilo que o Senhor está a pôr na nossa história. Para quando lhe oferecermos, se lhe oferecermos as mãos fatigadas, os joelhos estrôpegos, sabemos o que é que estamos a oferecer. Senhor, eu estou-te a oferecer isto, mas está assim um bocadinho torto, mas também vá. Foi para ti. Nem sei para que é que servia,
Mas lá que foi. Se me vais perguntar para que é que servia, tu não sei muito bem. Mas lá fiz. Eu lá fiz umas ovelhas assim, quadradas Isso. e cavaladas. Pronto. Mas Não sei se foi- não se eu vi essas coisas que tu para ali fizeste, aquelas coisas que eu tenho algumas que eu acho que. Vê. Vê. Pronto, irmãos, então era sobre isto que eu gostava de vos falar. Cuidado com os sinais e os prodígios, porque o pão que nós comemos é um sinal. O pão é um sinal. Mas olha sempre ao teu redor. Olha sempre ao teu redor. Que esse sinal não seja simplesmente para saciar a cobiça e a carência da nossa fome, mas que seja para preencher a partilha de uma vida cheia de bênção. E a vida cheia de bênção é uma mesa cheia de irmãos. A vida de bênção é uma mesa cheia de irmãos. Que não nasceram nem da carne, nem do sangue, mas nasceram da onde? Do Espírito. De onde é que nós somos irmãos uns dos outros? Mas tem uns espíritos de porco, porque às vezes a gente quer ficar bem longe. Então, vamos pôr-nos de pé. Olha, só digo que a gente somos iguaizinhos aos discípulos antigamente. Sim, não somos diferentes, pois não. Sim, explica, porque sabes porquê? Porque eles eram 12 atrás de Nosso Senhor Jesus. E a gente somos, às vezes somos mais 12 atrás de ti. Eu vou atrás dele também, não se preocupe. E às vezes são como os outros também, não percebo Sim, muito mas bem. escuta lá, olha quando a gente já vem atrás de ti. Só que digo dizer que não vais mais para longe, que a gente não sei Quando chegar a uma milha já não é mais. Vocês vão atrás. Não está aqui ninguém do bairro, aqui Não. onde desta igreja. Hoje então não está mesmo ninguém. Não está ninguém. Hoje não está Vêm ninguém. estas almas Penadas. lá para aqui, um dos donos aqui da igreja, que os pertencem, estão ao pé do lume. A gente aqui é. É do quentinho. Isto é mesmo amor. Uma oferta voluntária. Então estás a ver, se tu te lembras de marchares ainda ser para lá, Vai atrás. a gente não para para Vamos trás. certo. Então, Vamos para o centro. inclinem a vossa cabeça, vamos fazer uma oração ao Senhor antes de terminarmos a catequese. Então, Pai querido, Pai santo, Pai bondoso, Tu que és bom em todo o momento, que sempre nos preenches do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Ó Pai, que Tu nos mostras o Teu amor, que Tu manifestas no Teu Filho Jesus Cristo, Tu, Senhor Jesus, Tu qual Cordeiro, que nascestes para nós, que és dado para nós neste tempo que nos aproximamos do Natal, do Advento, uma manjedoura. Senhor Jesus, é uma manjedoura, meu Jesus, é uma manjedoura. Que nunca esqueçamos que o sinal que nos é dado a nós, teus discípulos, é uma manjedoura. Uma manjedoura. E que o final desta história, onde tu manifestas o grande amor para com os homens, é uma mesa com um cordeiro no meio. Por isso que entre a manjedoura e a mesa da ceia, que sempre nos lembremos que nós somos a fonte de bênção, o alimento, a água, o sal, a luz. Nós somos, Senhor, teus imitadores e faz-nos, Senhor, verdadeiramente conscientes que somos o teu corpo, manifesto e presente na história dos homens. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cantamos um canto que antes de irmos embora.
jeito à oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ao ficar do sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louva, simplesmente louva. Se choras, louva. Se precisas, louva. Se sofres, louva. Não importa, louva. Teu louvor invade o céu. Então louva, simplesmente louva. Se choras, louva. Se precisas, louva. Se sofres, louva. Não importa, louva. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrir os caminhos, a quebrar as correntes, tirar os espinhos, ordenar aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as tuas mãos fatigadas e começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Então louva, simplesmente louva. Se choras, louva. Se precisas, louva. Se sofres, louva. Não importa, louva. Teu louvor invade o céu. Tu precisas entender que Deus está a falar. No seu silêncio é o seu trabalhar. Basta somente esperar. Olha que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louva, simplesmente louva. Se choras, louva. Se precisas, louva. Se sofres, louva. Não importa, louva. Teu louvor invade o céu. Então louva, simplesmente louva. Se choras, louva. Se precisas, louva. Se sofres, louva. Não importa, louva. Teu louvor invade o céu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Amém. Vamos em paz então, que o Senhor nos acompanhe. Não se esqueçam que amanhã, nós anunciámos que amanhã seria a bênção do presépio. Agora devesse ser no primeiro domingo do Advento, não é? Aquilo não foi assim muito bem pensado. Mas pronto. Mas já dissemos que é amanhã, dia de Cristo Rei. Pronto.
Então amanhã, antes da bênção do presépio, que será feita no final, na altura da ação, no final da Eucaristia, nós no final da missa vamos cantar lá à porta 2 cânticos, destes que temos estado a ensinar do Natal. Vamos cantar o Uri, Urá, e cantamos num portal. Cantamos amanhã, antes da bênção. Pronto. Muito bem. Sabe? Pronto.